Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha que bacana, que bonito, que beleza. Nessa aula aqui vamos falar de alguns dos sólidos geométricos, mais especificamente falando de paralelepípedo e cubo, né? Não é trava-língua, é paralelepípedo e cubo. São dois dos sólidos geométricos mais comuns e que têm a maior incidência em provas de concurso. Então fica ligado em todas as ideias que eu vou falar aqui para vocês de paralelepípedo e cubo. É uma das partes de geometria espacial, então, cara, tem muita intuição aí, é muito você tentar enxergar a figura. Muitas vezes eles não vão te dar a figura geométrica do desenho na hora da questão. Aí você tem que imaginar como que seria aquele desenho, como que você pode desenhar essas figuras geométricas. Então eu vou ajudar vocês nessa questão de fazer o desenho e também na questão das fórmulas, cara. Eu sei, é chato, é triste, é feio falar de fórmulas, mas aqui nessa parte de cubo e paralelepípedo não tem jeito, cara. Tem que lembrar de algumas formulinhas para cada uma delas, tá bom? Mas chega de falar disso aqui, dessa introdução, e vamos para o que realmente nos interessa. Vamos começar falando do cubo, beleza? Vamos ver o cubo, então? Olha só, o cubo, pessoal, é uma das figuras mais simples que nós temos, geométricas espaciais. Ele é um prisma, certo? Por que um prisma? Porque ele vai ter duas bases, limitado por 6 quadrados. Ou seja, ele vai ter 6 faces, e cada uma das faces dele será representada por quadrado, tá bom? Como que seria o desenho de um cubo, então, ó? Eu costumo fazer o desenho do cubo assim, ó. Eu pego assim, assim, faço, aí desce aqui, vem aqui, aí você pontilha pra cá e pontilha aqui. Então, como se fosse um desenho de um cubo. A diferença do cubo para um paralelepípedo, por exemplo, é que o cubo, todas as faces são iguais, todas as faces são quadrados. E, consequentemente, então, essas linhas aqui que a gente chama de arestas, elas são todas iguais. Os pontinhos é que a gente chama de vértices, tá bom? E faces são os lados, tá certo? Então, aqui a face dele é um quadrado. Então, cada face dele possui um quadrado, ok? E aí, as arestas são iguais. Então, se eu chamo aqui, essa daqui que pode ser também a altura, profundidade, é chamado de A. Essa daqui que pode ser a minha largura, também chamamos de A. E esta daqui, que pode ser o nosso comprimento, nós também chamamos de A. Um cubo, pessoal, ele pode ter um exemplo prático aí na vida de vocês, como sendo, sei lá, um dado, por exemplo, esses dadinhos comuns que todo mundo tem em casa aí. Então ele pode ser um dado de 6 faces, óbvio, né? Mas o ideal, o interessante que vocês lembram é o quê? Que todas as arestas são iguais. Logo, para caracterizar cada uma das fórmulas que o compõem, você tem que pensar nisso. Por quê? Vamos falar do quê? Primeiramente, área total. Como que é calculado a área total de um cubo? A área total de um cubo é 6A ao quadrado. Por que 6A ao quadrado? Cada face dele não é um quadrado de lado A? A fórmula de área de um quadrado é lado vezes lado. Então, é lado ao quadrado. Consequentemente, se nós tivermos 6 quadrados nas faces, então a área total do cubo é 6 vezes a área do quadrado. Então, 6A ao quadrado. Agora, outra fórmula importantíssima que nós temos nesse prisma aqui é a diagonal, só que a diagonal da face, ou a diagonal do quadrado. O quadrado é essa figura que nós temos aqui. E a diagonal dele é o que? É o que liga um vértice ao outro não adjacente. Então, esta é a diagonal. A fórmula da diagonal é a raiz de 2. Mas por que é a raiz de 2? Se aqui embaixo esse lado é A e esse outro lado é A, essa diagonal aqui eu não sei, então eu chamo ela de x. Repare que nós temos um triângulo, retângulo aqui, então nós podemos aplicar Pitágoras. Logo, o x é a hipotenusa. Então, x ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado, que é A, mais o outro cateto ao quadrado, que também é A. Então, A ao quadrado. Logo, x ao quadrado vai ser igual a 2A ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado. Só que esse A que está ao quadrado aqui, eu posso cortar esse quadrado com a raiz quadrada e tirar esse A da raiz. E aí ele fica, então, A raiz de 2. Por isso que a fórmula de diagonal de um quadrado, ou diagonal da face, é dada por A raiz de 2, ou L raiz de 2. Não interessa a letra, o que interessa é o que significa ela, que é o lado do quadrado, tá bom? Agora, e a diagonal do cubo? A diagonal do cubo é dada por A
raiz de 3. Mas a diagonal do cubo, pessoal, ela também pode ser encontrada, ó, fazendo isso, ó. Pega esse vértice e esse vértice. Isso daqui, nós temos aqui uma diagonal do cubo. Aí se você pegar esse daqui, ó, pegar aqui, que é a minha altura ou profundidade, e pegar esse daqui, que é a diagonal da face, também forma um triângulo retângulo, onde aqui é minha diagonal maior, a diagonal do cubo, perdão, aqui pequenininho é a diagonal do quadrado, e aqui é a altura do meu cubo, que nesse caso é dado por A. Então, Dzão ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais Dzinho ao quadrado. Mas quem que é Dzinho ao quadrado? Dzinho ao quadrado nós já encontramos, que é A raiz de 2. Consequentemente, o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter que a diagonal do cubo ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. E isso dá A ao quadrado mais A ao quadrado, vira A ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, cortou, vira 2. Então, Dzão ao quadrado vai ser igual, ó, 2A ao quadrado com A ao quadrado dá 3A ao quadrado. Então, Dzão vai ser igual a raiz quadrada de 3A ao quadrado. A mesma coisa que aconteceu aqui nesse outro, ó, que nós tiramos o A ao quadrado de dentro da raiz. Eu posso tirar ele. Então, aqui fica A. E o que sobra dentro da raiz? O 3. Então, fica A raiz de 3, tá certo? Então, a diagonal do cubo é dada por A raiz de 3. E, por fim, aqui, nós temos o volume do cubo. O volume do cubo segue a mesma ideia de volume de qualquer prisma. E como que é a fórmula de volume de qualquer prisma que nós tivermos? O volume é dado por área da base vezes a altura. Só que no cubo, o que a base é? A base é um quadrado, de lado A por A. Então, a área da base é A vezes A. E a altura também é A, então é vezes A. Por isso que o volume de um cubo é dado por A ao cubo, que é um lado vezes o outro, vezes o outro. Por isso que o volume do cubo, então, é A ao cubo. Então, pessoal, olha só, fica ligado nessas formulinhas que nós temos aqui de cubo, porque elas são importantes e essenciais. Elas são essenciais, é isso aí, essa é a palavra. Essenciais para você resolver exercícios que envolvam cubo, tá bom? Quando a gente fala de área ou volume, tá certo? Então, vimos o cubo, vamos ver agora todas as formulinhas para o paralelepípedo, tá certo? Vamos ver, então. E o paralelepípedo? O que seria um paralelepípedo? Ele é um prisma também, porque ele possui duas bases, que as faces são em formatos de retângulo. Um polígono de 4 lados. Isso é, um retângulo, um polígono de 4 lados. Como que eu posso desenhar aí um paralelepípedo? Como que é a figura de um paralelepípedo? É como se fosse um retângulo, aí você faz a mesma coisa que você faz, que eu fiz lá, aliás, pro cubo, ó. Pronto, aqui temos um paralelepípedo. Aí você pode até descer aqui, ó, e ligar essas outras arestas aqui dele. Mas o diferencial do paralelepípedo para o cubo é o seguinte: no paralelepípedo, a dimensão de cada uma das arestas não precisam necessariamente serem iguais. No cubo, não. Tanto o comprimento, quanto a largura, quanto a altura, são todas iguais. No paralelepípedo, não necessariamente. Então, se eu chamar aqui de A, eu posso chamar aqui de B e aqui de C. Agora, quais são as principais fórmulas que nós temos de um paralelepípedo? As principais fórmulas serão para a área externa, ou a área total. Temos também a diagonal desse paralelepípedo e o volume deste paralelepípedo. O volume é o mais simples, eu já vou falar. O volume do paralelepípedo é o mais simples. Por quê? Porque volume é igual a área da base vezes a altura. Mas a base que eu tenho aqui, ó, é um retângulo. E esse retângulo, como que calcula a área dele? Um lado vezes o outro, comprimento vezes a largura, base vezes a altura. Então é A vezes B. Então é A vezes B, vezes a altura. Quem que é a altura de um paralelepípedo? É esse daqui, ó, a profundidade, se fosse o caso de piscinas. Então é C. Então por isso que fica A vezes B vezes C, tá certo? Então esse daqui é o volume do paralelepípedo. Agora, e a área total? Como que é a área total, gente? A área total é eu calcular a área de cada uma das
faces. Só que pensa vocês aí num paralelepípedo, por exemplo, numa caixa de sapato. Faces opostas, elas possuem a mesma figura, a mesma dimensão, o mesmo formato. Então, aqui é como se eu tivesse 3 retângulos. Se eu fosse dividir esse paralelepípedo, ele teria 3 retângulos. Mas de quais dimensões cada um desses retângulos? Ele teria A por B, ele teria A por C e ele teria B por C. Por quê? Porque se o de baixo que eu estou falando aqui, ó, esse daqui ele é igual a esse aqui de cima. Então, esse dessa lateral aqui é exatamente igual ao dessa lateral que está aqui. Consequentemente, essa lateral que está aqui é igual à lateral que está lá no fundo. Por isso que ele só tem 3 retângulos. Por quê? Por mais que ele tenha 6 faces, cada oposta são iguais. E aí, por isso que a fórmula está aqui, ó, 2A mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Por quê? Porque eu tenho 2 retângulos para cada uma dessas daqui, ó. Então aqui, ó, qual que é a área desse retângulo aqui, ó? É B vezes A, ou A vezes B, tanto faz. Então seria AB. Como eu tenho 2 delas, eu coloco 2AB. ABC, mesma coisa. Então, eu tenho 2, então ficaria 2BC. E a AC, idem. Por quê? Porque A vezes C dá AC. Como eu tenho 2 dessas faces, eu coloco 2ACs. E assim que a gente demonstra que a área total de um paralelepípedo é essa. Em algumas bibliografias, ele pode trazer a área total ainda como sendo 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mas você vai chegar na mesma coisa que eu tenho aqui, tá certo? É a mesma, chega na mesma solução. Além disso, o que mais que pode trazer em algumas bibliografias como sendo a área total de um paralelepípedo? Ele pode pôr simplesmente esse 2 aqui em evidência. Colocando 2 em evidência, nós teríamos AB mais AC mais BC. Logo, essa daqui também pode ser a área total de um paralelepípedo. Bom, falamos então dos principais, área total e volume, mas não podemos deixar de lado o quê? A diagonal desse paralelepípedo. E a diagonal desse paralelepípedo, por que que ela é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado? Simplesmente pelo seguinte fato, ó. Pega esse paralelepípedo que eu tenho aqui, ó. Pega esse vértice e este vértice. Ligue eles. Aqui é a diagonal do meu paralelepípedo. Aqui é a minha altura. E aqui, olha só, é a diagonal da base, que é um retângulo de A por B. Então, aqui tem 90 graus. Eu posso utilizar Pitágoras. Então, seria o quê? Como que é a diagonal desse daqui, desse retângulo, primeiramente? Chama aqui de x. Aqui é B e aqui é A. Então, x ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Segura esse valor, guarda ele aí. E na diagonal do paralelepípedo, o que nós teríamos aqui, ó? Que D ao quadrado, que é a diagonal do paralelepípedo ao quadrado, é igual a esse cateto ao quadrado, que vale C, mais este lado aqui, ó, este valor ao quadrado, que é nada mais nada menos que esse cara aqui, que é o meu x. Então, mais x ao quadrado. Logo, D ao quadrado seria igual a C ao quadrado mais x ao quadrado era B ao quadrado mais A ao quadrado. Mais B ao quadrado mais A ao quadrado. Consequentemente, D vai ser igual a raiz de tudo isso. Então, vai ser a raiz quadrada de C ao quadrado mais B ao quadrado mais A ao quadrado, que é exatamente o que nós temos aqui nesta fórmula. Por isso que a diagonal é dada dessa maneira. Já demonstrei para vocês ali. Pessoal, então, ó, vimos o que nos interessa de cubo e de paralelepípedo. Mas como que as questões podem ser cobradas para vocês em prova? Porque é isso que realmente vos interessa, que é como que eu vou aplicar todos esses conceitos aqui que nós vimos em exercícios. Vamos fazer algumas questões, então, de cubo e de paralelepípedo? Acompanhem comigo, então. A questão de número 1. O que vai falar nessa questão? Olha só. Considere um recipiente com a forma de paralelepípedo reto retângulo. Lembrando vocês, esse cubo e esse paralelepípedo que nós estamos falando, ele é reto, porque ele não é oblíquo, ele não é inclinado. Mas 99,9% dos casos que caem em prova
são de figuras aí espaciais retas, não são as oblíquas. Ou se for uma oblíqua, é fácil de você localizar, porque as fórmulas são a mesma, tá certo? Que é a área da base vezes a altura para o volume, e a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Continuando então, neste caso aqui, ó, com dimensões em centímetros indicadas na figura. Então eu sei que aqui vale 8, aqui vale 8, e aqui vale H. Se colocarmos 576 centímetros cúbicos de um líquido nesse recipiente, inicialmente vazio, a quarta parte da sua capacidade total não será preenchida. Nessas condições, é correto afirmar que a medida da altura desse recipiente, indicada por H na figura, é... E aí, o que acontece nesta questão? O que ele fala? Que 576, ó, 576 centímetros cúbicos é o volume total? Não. Ele fala que 576 ainda deixa 1/4 de partes vazias. Então, 1/4 desse paralelepípedo aí não está completo. Ou seja, 3/4 representa quanto? 3/4 representam 576. Então, esse 576 é como se ele tivesse enchido até, ó, grande parte desse paralelepípedo aqui, ó, mas não tivesse enchido ele todo. Só que eu tenho que descobrir, então, quanto que é o volume dele total. Então, como que eu faço isso? Através do cálculozinho com fração, ó. 576 é 3/4. Como que eu resolvo isso para encontrar o total, então? O total é o quê, ó? É como se tivesse dividido o meu volume em 4 partes. E 3 dessas partes representam 576. Então, para saber quanto que representa cada parte dessa, ó, basta dividir esse 576 por 3. Então, se eu fizer aqui, ó, 576 dividido por 3, uma vez, ó, 1 vezes 3, 3, para 5 sobra 2, desce o 7. Dá 9, porque 9 vezes 3, 27, sobra 0. Desce o 6. 2 vezes 3, 6, para 6, 0. Então, cada parte dessa tem 192. Agora, vocês concordam comigo que se essas 3 partes é 576, essa parte aqui é 192, o total é 576 mais 192. Logo, o que nós vamos ter aqui? Ó? 6 mais 2, 8. 9 mais 7, 16. Sobe 1. 5 mais 1, 6. Mais 1, 7. Então, o volume total deste paralelepípedo aí será de 768 centímetros cúbicos. Então, o volume dele é 768 centímetros cúbicos. Ótimo, gravem esse valor aí. Depois que nós encontramos esse valor, agora sim nós vamos para o problema para encontrar a nossa altura. Por quê? Porque como que é a fórmula de volume de um paralelepípedo? Não é A vezes B vezes C? Ou seja, um lado vezes o outro vezes o outro. Então, 8 vezes 8 vezes H é igual ao quê? Ao volume. Mas quanto que é o volume que nós encontramos? 768. E agora, 8 vezes 8 dá 64. Então, 64H igual a 768. H vai ser igual a 768 dividido por 64. Por quê? O que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. E aí, resolvendo essa divisão, então, ó, 768 por 64. Eu tenho que pegar o 76, dá uma vez só. Se eu fizer 76 menos 64, dá 12. Desce o 8, então eu tenho 128. Poxa, quem que vezes 64 dá 128? 2 vezes, né? 2 vezes 64, 128. Resto, 0. Logo, quem seria a nossa altura aqui deste paralelepípedo? Essa altura seria 12. Então, 12 centímetros é o valor da altura. E a alternativa correta, então, é a alternativa B. De beleza, certo? Vamos para a questão de número 2 já direto, antes de darmos uma pausa e eu comentar algumas coisas com vocês. Então, olha só, questão de número 2. Essa questão aqui, ela vence o candidato só pelo tamanho dela. Mas você não vai ficar atento apenas ao tamanho, e sim você vai conseguir resolvê-la. Vamos analisar então? Olha só.
Luísa comprou uma sandália por R$ 38. Ela se enganou e deu ao vendedor uma nota de R$ 20 e outra de R$ 5. O vendedor distraído deu o troco como se Luísa lhe tivesse dado duas notas, então, ó, duas notas de R$ 20. Com isso, podemos afirmar que o prejuízo do vendedor foi inferior a R$ 4. Será que o prejuízo dele foi inferior a R$ 4? Vamos analisar. A sandália custa R$ 38, certo? Ela se enganou e deu ao vendedor uma nota de 20 e outra de 5. E o vendedor ainda deu troco para ela. Quanto que o vendedor deu de troco? Deu R$ 4 de troco. Quanto que ela pagou na sandália realmente, então? Se ela deu 20 e depois deu 5, então ela deu R$ 25 para esse vendedor. Então, ó, 38 menos 25, ainda restam, ó, R$ 13. Então, ela ainda estava devendo para o vendedor R$ 13. Mas, se ela ainda estava devendo para o vendedor R$ 13, cara, esse vendedor ainda voltou troco para ela. Quanto que ele voltou de troco? Ela não deu duas notas de R$ 20? Sim. Ela deu duas notas. Ele pensou que ela deu duas notas de R$ 20. Então ele pensou que ela havia dado R$ 40 para ele. Poxa, se custava 38 e ele pensou que ela tinha dado 40, ele voltou quanto de troco para ela? Ele ainda voltou mais R$ 2 para ela de troco. Então mais R$ 2 de troco. Então, na verdade, aí o prejuízo foi de quanto? De R$ 15. E aí, o item aqui, a afirmativa, fala que o prejuízo foi de inferior a R$ 4. Nunca que esse prejuízo foi inferior a R$ 4. Então, essa questão está errada. Poxa, professor, mas o que isso daí tem a ver com geometria espacial de cubo? Esse item não, mas os demais, ele vai falar de geometria espacial, tá bom? Vamos ver? Item 2. Considere 3 cubos. O cubo 1 possui aresta de 23 centímetros. O cubo 2 possui aresta de 34 centímetros. O cubo 3 possui aresta de 45 centímetros. Se todos os cubos possuem 50% do seu volume preenchido com água, é correto afirmar que a quantidade de água somada dos 3 cubos será inferior a 70.000 centímetros cúbicos de água. Será? Vamos analisar então. Como que eu calculo o volume de cada um desses cubos? Cara, eu vou ter que fazer toda essa conta? Vai. Como que é o volume do cubo 1? Então, vamos fazer do cubo 1, do cubo 2 e do cubo 3. Do cubo 1, a aresta é 23. Então, será 23 vezes 23 vezes 23. Então, vamos fazer 23 vezes 23. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 2, 4. 9, 6 mais 6, 12. Sobe 1. 5, 529. Agora fica 529 vezes 23, certo? 3 vezes 9, 27. Sobe 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 9, 18. Sobe 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. E 2 vezes 5, 10. Portanto, 7, 8 mais 8, 16, sobe 1, 5 mais 5, 10 mais 1, 11, sobe 1, 1 mais 1 mais 0, 2, 1. Então, dá 12.167. Vamos guardar esse valor para o cubo 1, ó. 12.167. Agora eu vou apagar essa conta aqui para eu fazer a dos outros cubos, tá? Quem são os outros cubos? O cubo 2, a aresta era de 34. Então, 34 vezes 34. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 3 vezes 4, 12 mais 1, 13. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Então seria 6, 5, 1, 1. 1.156. Agora, 1.156 vezes 34 de novo. Por quê? Porque o volume é ele vezes ele vezes ele. Então, ó, 4 vezes 6, 24, sobe 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22, sobe 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. 4. 8 mais 2,
10, sobe 1. 6 mais 6, 12, mais 1, 13, sobe 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. E 3. Então, 39.304. Vamos gravar esse valor, ó. 39.304, que é do cubo 2. Agora, ainda precisamos calcular o volume do cubo 3, não é? Mas, opa, apagou aqui, ó, 39.304 e 12.167, tá? Apagou, mas são esses valores aqui, ó. Do cubo 3, quanto que era a aresta dele? A aresta dele é de 45, então é 45 vezes 45. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. E aí, 5, 2, 10, sobe 1, 2. Então dá 2.025. Só que eu tenho que fazer ainda 2.025 vezes 45. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, sobe 1. 5 vezes 0, 0, mais 1, 1. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 4 vezes 0, 0, mais 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, 5, 2, 1, 1, 9. Então, dá 91.125. Então, vamos anotar aqui, ó, 91.125. E agora, será que a soma disso tudo aí vai ser inferior a 70 mil? A soma disso tudo não, mas lembre-se que era apenas 50% do seu volume. Então, vamos somar, ó, 12.167 com 39.304, perdão, com 91.125. Somando tudo isso, nós vamos ter aí, ó, 5 mais 4, 9, 9 mais 7, 16. Sobe 1. 6 e 1, 7. 7 com 2, 9. 3, 4, 5. 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então dá 142.596. Será que esse valor aí é inferior a 70 mil? Gente, 70 mil, o dobro daria o quê? 7 mais 7, 14. Então seria 140 mil. Se aqui eu tenho mais de 140 mil, é porque dá mais do que 70 mil. Então a resposta aqui não deveria ser inferior, e sim superior a 70 mil. Tudo isso para chegar que essa aqui a afirmativa está errada, né? Parece chato, porque é um monte de conta, mas, cara, fazer o quê? É uma questão que pode cair em concurso aí. Ela não é difícil do ponto de vista de interpretar, ela é difícil do ponto de vista de calcular, porque tem muita conta e é aquela questão que você tem que deixar lá por último da sua prova. Por quê? Porque ela vai demandar um tempo enorme para você resolvê-la. Então, se você for resolver ela logo de começo, cara, você vai perder aí muitos minutos preciosos. Então, deixa ela para o final para você resolver, tá bom? Mas não deixe de resolver, porque relativamente simples a questão. Olha só, o item 3, então. Um reservatório em formato de cubo com aresta de 2,5 metros, foi reformado e teve o seu volume aumentado em 12%. Assim, é correto afirmar que o referido reservatório passou a ter um volume superior a 17 metros cúbicos. Bom, e aí? O que eu tenho que pensar nisso aqui? Que eu tenho um cubo de aresta 2,5 e fala que o volume dele foi aumentado em 12%. Então eu preciso saber quem é o volume desse cubo para depois aumentar ele em 12%. Não adianta, pessoal, vocês aumentarem o 2,5 metros, aumentar 12% do 2,5 metros. Assim como não adianta você resolver esse exercício aqui, ó, usando 13 centímetros para esse, 17 para esse e 22,5 para esse, porque não é metade da medida do lado, é metade do volume, uma coisa diferente da outra, tá? Muito bem, então vamos calcular o volume com 2,5 metros. Então é 2,5 vezes 2,5. Isso vai dar, ó, 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então isso aqui vai dar, ó, 6, 2, 5. Uma casa depois da vírgula com uma casa depois da vírgula. Temos duas casas depois da vírgula. Então temos 6,25.
E agora, 6,25 vezes ainda o 2,5. Então, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 5 vezes 6, 30, mais 1, 31. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. E 2 vezes 6, 12. 5, 2, 6, 5, 1. Duas casas depois da vírgula com uma casa dá 3 casas. Então, nós teremos aí, ó, 15,625. Deixa eu anotar esse valorzinho aqui, ó. 15,625. E agora, o que ele fala aqui? Foi aumentado aí em 12%. Então, tem que acrescentar 12% de quem? Desse valor. E como que eu faço essa conta rápida de porcentagem aí? Para fazer essa conta rápida de porcentagem, já pensa direto no aumento. Poxa, 12% seria o quê? 0,12, né? Mas se eu achar 12%, depois ainda vou ter que somar nesse valor aqui. Então já acha direto com o valor que nós temos aí. Então, em vez de usar para encontrar 0,12, a gente usa 1,12, que já é com 12% de aumento. Se fosse 10% de desconto, ou se fosse, por exemplo, aqui, ó, 12%, se diminuiu 12%, ao invés de usar 1 mais essa porcentagem, a gente usaria 1 menos essa porcentagem. Então, sempre fica aí, ó, entre 1 mais ou menos o valor da porcentagem. Essa é a dica que eu trago para vocês em questões assim de porcentagem, para calcular quanto que aumenta ou quanto que diminui. 15,625 por 1,12. E aí? 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E agora? Agora é só repetir o mesmo número, ó. 5, 2, 6, 5, 1. De novo, repetir, só que deixando duas casinhas agora. 5, 2, 6, 5, 1. Somando tudo isso, agora vamos ter 0, 10, sobe 1, 5, 7, 9, 10, sobe 1, 6, 8, 9, 10, sobe 1, 6 e 5, 11, 12, 13, 14, mais 1, 15, sobe 1, 5, 6, 7 e 1. 3 casas aqui depois da vírgula, com 2 casas aqui depois da vírgula, dá 5 casas. Então é isso que eu tenho que retornar aqui, de voltar. Então, minha vírgula ficaria aqui. Então, logo, eu teria 17,5 metros cúbicos para o novo reservatório. E aí, ele fala que o seu volume passou a ser superior a 17 metros cúbicos. Portanto, a única que está correta é a alternativa, é a afirmação 3, que nos remete, então, à afirmativa B. Pessoal, esse tipo de questão é justamente para você, cara, perder muito tempo na sua prova fazendo conta. Mas pode ver que não era mirabolante, que tirou do além assim as coisas. Não, ela é trabalhosa, é bastante cálculo que você tem que fazer, tá certo? Mas dá para ser feito, mas deixa ela, meu conselho, deixa ela pro finalzinho da sua prova. Porque se não der tempo de você fazer, cara, infelizmente você tem que chutar. Mas se você tiver tempo para resolver, vai e resolva ela, tá bom? Vamos continuar então? Próxima questão. O interior de um tanque tem a forma de um cubo de 70 centímetros de aresta. Se esse tanque estiver vazio e despejarmos nele 21 baldes com 14 litros de água cada, a água atingirá uma altura em relação ao fundo do tanque de... Vamos tentar entender então aqui este probleminha. Primeiro, eu tenho que saber quanto que vai ser lançado de água, certo? Quanto que vai despejar de água no tanque? Vai despejar 21 balde com 14 litros. Então, 21 vezes 14. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 4, 9, 2. Então, nós temos aí, ó, que foi despejado 294 litros, cara. Mas, 294 litros, você tem que ficar esperto com o quê? Com conversão aqui, ó. Porque eu tenho litros, aqui está em centímetros. Aí você tem que lembrar que 1 litro, ele é igual a 1, só que decímetro cúbico. Ou que 1 metro cúbico é igual a 1000
litros. Essa conversão aqui, cara, se você não prestar atenção, dá erro para você. Muito bem. Mas aqui minha questão, então, ela está em centímetros, certo? Como eu sei que 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico, eu não vou trabalhar em centímetros a aresta do cubo. Eu vou trabalhar em decímetros direto. Mas 70 centímetros são quantos decímetros? 70 centímetros ele equivale a 7 decímetros. Então, se ele equivale aí a 7 decímetros, agora fica fácil de eu fazer o quê? De eu fazer o cálculo aí para vocês. Por quê? Porque quanto que vai ser aí a área? Por que a área, pessoal? Ele não fala que o cubo tem 70 centímetros de aresta, mas esse 294 não encheu o meu cubo. O cubo aqui, ó, ele está cheio até uma certa parte. É como se ele tivesse enchido só até aqui, ó, do cubo. Ter enchido só essa partezinha aqui. Mas eu tenho que descobrir quanto que é essa altura, que é o que ele pede. Mas esse valor aqui, ó, da base, não altera. Então, quem que é o volume do cubo? Não é a área da base vezes a altura? Então, seria 7 vezes 7 vezes a altura. Quanto que daria isso, então? 7 vezes 7, 49. Então, 49H é igual a quê? A esse volume de 294. Então, vamos dividir aí, ó, 294 dividido por 49. Eu tenho que pegar aqui, ó, direto o valor, tá? Mas só que dá exato, ó, dá 6 vezes. Então, isso aqui daria, ó, 6 vezes 9, 54. Sobe 5. 6 vezes 4, 24, mais 5, 29, ó. Pode ver, deu exato. Então, minha resposta aqui, a minha altura seria de 6. Mas 6 o quê? 6 decímetros, porque eu estou trabalhando em decímetros. Eu trabalhei como sendo 7, ó, decímetros. Então, minha resposta, 6 decímetros. Só que 6 decímetros equivale a 60 centímetros, que é o que nós temos aqui na alternativa E, tá bom? Próxima questão, então. Os reservatórios A e B, ambos com a forma de paralelepípedo reto retângulo, então, têm dimensões internas exatamente iguais, conforme indicado nas figuras. Sabe-se que os volumes de água contidos nos reservatórios A e B ocupam, respectivamente, 60% e 20% das suas capacidades totais. E que o reservatório A contém 1,4 metros cúbicos de água a mais que o reservatório B. A medida da altura de cada reservatório, indicada por X nas figuras, é igual a... Vamos pensar, pessoal, para esse exercício aí, a gente tem que imaginar o seguinte. Vamos imaginar o volume de A e o volume de B. Quem seria o volume de A? E quem seria o volume de B? Por que eu digo isso? Porque o que ele pede nesse exercício? Ele pede para nós encontrarmos a altura. Mas para descobrir essa altura, primeiro nós vamos ter que relacionar o volume desse com o volume desse. Porque ele deu isso no enunciado, cara. E se ele deu isso no enunciado, a gente vai ter que utilizar. Fora isso, a gente também trabalha com porcentagem dentro dele, ó, que o volume de cada um deles ocupa apenas essas partezinhas aí. Tá bom, mas quem que é o volume de A? O volume de A é 2 vezes 1,6 vezes X. Olha, suponha que fosse inteiro, tá bom? E o volume de B? 2 vezes 1,6 vezes X. Mas é inteiro? Não, nesse exercício ele não é inteiro. Então eu tenho que achar quanto que é de cada um deles. Do primeiro não é 60%? Então é vezes 0,60. Do segundo não é 25%? Então é vezes 0,25. Então, ó, 2 vezes 1,6 dá 3,2x. Só que um vai ser 3,2x vezes 0,6 ou 0,60. E o outro vai ser 3,2x vezes 0,25. Se você encontrar aí, ó, 3,2x vezes 0,6, vamos fazer a continha aqui, ó. Fica 6 vezes 2, 12, sobe 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Uma casa com uma casa, volta 2. Então, o volume de A, ele é 1,92 vezes X. E o volume de B, quanto que é o volume de B? No volume de B, eu tenho que calcular 3,2 vezes 0,25. 5 vezes 2, 10, sobe 1. 3 vezes 5, 15, mais 1, 16.
Agora com 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 0, 10 vai em 1, 6, 7, 8. 2 mais 1, 3. Volta 3 casas, 0,800. Logo, o volume de B é 0,8 vezes o valor de x. Mas no que isso vai me ajudar agora? Em tudo, porque agora eu posso relacionar o volume deles dois. Por quê? Porque ele me deu essa relação, ó. Ele fala o seguinte, o reservatório A, ele contém 1,4 metros cúbicos de água a mais que o reservatório B. Então, o volume de A menos o volume de B dá 1,4. Logo, 1,92 menos 0,8, tudo isso envolvendo x, é igual a 1,4. 1,92 menos 0,8 dá 1,12. Então, 1,12x é igual a 1,4. 1,12x é igual a 1,4, então 1,4. Aliás, não vou fazer aqui não. Aqui não tem espaço. Vou fazer aqui, ó. 1,4 dividido por 1,12 vai dar quanto? Iguala as casas, igualou, cortou. Uma vez, menos 112, sobra quanto? 8, 2, 0. Vírgula, coloca um 0. Então aqui dá 2, dá 224. Sobra 6, 8 cai para 7, 7 menos 2, 5, 0. Acrescenta um 0. Agora dá exato, agora dá 5, ó. Então aqui também vai dar 560 e sobra 0. Portanto, x vai ser igual ao quê? A 1,25 metros. Só que 1,25 metros é o que nós temos na alternativa A. Por isso que ela é a alternativa correta, tá bom? Próxima questão, então, número 5. O volume total de um cubo cuja diagonal da face, ó, diagonal da face, tem a medida 3 raiz de 2 é. Primeiro, como que é a forma de volume do cubo? A ao cubo. Para achar isso, eu preciso saber quanto que mede a aresta desse cubo. Só que ele me deu a aresta do cubo? Não. Essa questãozinha aqui, pessoal, ó, bem direta, né? Ó. Só que ele me deu a diagonal da face. Como que é a forma da diagonal da face? Ou a diagonal do quadrado, que é a face? É a raiz de 2. Esta é a formulinha. Então, o que nós temos aí? Ó? Que a raiz de 2 vai ser igual a 3 raiz de 2. Raiz de 2 com raiz de 2 vai embora. O A vale quanto, então? A vale 3. Então, se o A vale 3, agora ficou fácil para nós calcularmos o volume. A questão rapidinha. O volume vai ser quanto, então? O volume vai ser igual a 3 ao cubo, que dá 27. Por quê? Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, resposta correta, alternativa D. De certo. E vamos para a última, questão de número 6. Olha só, pessoal, está terminando, prometo. Número 6. Uma piscina precisa ser revestida com um azulejo especial a fim de evitar infiltrações. A cisterna ela possui o formato retangular e suas especificações estão dadas na figura abaixo. De acordo com as informações acima, quantos metros quadrados de azulejo serão necessários para revestir toda a piscina? Essa questãozinha aqui tem uma leve pegadinha. Por quê? Não é a área total que você precisa calcular. Por quê? Porque essa piscina, ela não tem aqui em cima, ó. Ela não é fechada em cima. Então, você só precisa de 5 dessas faces revestir. Mas, quem são essas faces? Então, eu tenho duas faces, ó, desse retângulo, de 8 por 3,5. 8,5 vezes 3,5. Vezes 2. Depois eu tenho dois retângulos de 4 por 3,5. De 4 vezes 3,5. E eu tenho um retângulo apenas de 8,5 por 4. De 8,5 por 4. Aqui, ó, eu tenho o quê? 2 desse aqui também, né, ó. Eu não coloquei o 2, mas eu tenho 2 desse. Então, vamos rearrumar para fazer a multiplicação mais fácil, ó. 2 vezes 3,5 dá 7. Então, já vou fazer isso aqui multiplicado por 7, porque aí a conta vai mais rápida. Aí, ó, 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 8, 56, mais 3, 59, com uma casa. Então, dá 59,5. Tá. O outro é 4. 4 vezes 2, 8.
Então é 3,5 vezes 3,5 vezes 8. Ô, professor, mas se eu fizesse 2 vezes 3,5? Beleza, 2 vezes 3,5, 7. 7 vezes 4, 28. Também dá certo e vai mais rápido. Então, mais 28. Já vou colocar 28 aqui, ó. 28,0. E aí, 4 vezes 5, 20, sobe 2. 4 vezes 8, 32, mais 2, 34. Uma casa depois da vírgula, então 34. Agora, ó, coloco o 34 aqui, ó. Só somar 5, então vai ser 5, 9 com mais 8, 17. 17 mais 4, 21, vai 2. 5, 7 mais 3, 10. Mais 2, 12. Então, 121,5. O que nos remete à alternativa C. Pessoal, então esta foi a nossa aula sobre paralelepípedo e cubo e cada um dos seus elementos. Neste exercício aqui foi um paralelepípedo, mas vimos também exercícios de cubo e uma aplicação básica aí para eles, o que pode ser cobrado na sua prova, tá certo? Então, bons estudos para vocês aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!